sorte. Boa noite, pessoal. Já estamos por aqui, começando nosso segundo dia de encontro. Acho que tá tudo certo. Quem entrar já vai me dando ok aí no chat também, pra gente ver se tá tudo bem. Tô acompanhando também aqui. Já tô vendo que tem bastante gente. Primeiramente, né, queria dar boa noite para todo mundo que está chegando, dizer que é um prazer, né, a gente poder tá dividindo mais uma noite de muito aprendizado. Espero que a gente que eu consiga transmitir para vocês de maneira objetiva, clara, tudo que a gente veio propor nesses dois encontros, que é o workshop Desvendando o TDAH. É muito importante que a gente tenha visto a aula anterior, né, o encontro de ontem, mas caso não tenha visto, não tem problema. Rever depois, que vai ficar a gravação, vocês vão receber tudo ali depois no por e-mail, tá? Os links daqui do YouTube. A gente preferiu fazer por aqui justamente que é uma plataforma que permite mais acesso, né? Então, vocês vão poder compartilhar com outras pessoas o conhecimento, claro, mas vão poder ali consultar sempre que necessário. O som tá tudo certo, gente? Pode colocar ali no chat se tá tudo bem. Hoje tá um dia, um caos aqui, quem é de Florianópolis, né? Tava um trânsito, tava uma loucura, com chuva, com tudo. Então o pessoal deve estar chegando em casa também. A gente vai iniciando e aos poucos também as pessoas vão entrando. Eu vou colocar aqui a nossa apresentação para a gente conseguir dar seguimento aí à noite de hoje. E qualquer dúvida também vocês vão mandando ali pelo chat que a gente vai olhando, tá? Consegue pegar alguma altura para eu colocar o meu celular para olhar o chat? Então vamos lá. Tudo certo. Que bom, Ana. Obrigada, viu? Obrigada. Eu coloquei hoje eu mais ali no cantinho para ver como que vai ficar aí para vocês, tá? Mas se ficar ilegível, ficar difícil para ler, a gente retoma ali como estava antes. E se travar também a minha imagem, alguma coisa, vocês nos avisem, que também é o segundo dia que a gente está fazendo essa transmissão aqui pelo YouTube, então pode dar alguns erros técnicos, né? Que a gente também está aqui aprendendo a manusear tudo e a lidar com as câmeras, né? E com toda essa tecnologia. Ah, eu imaginei que estava pausada mesmo. Tô me vendo ali, acho que agora vai dar. Beleza, gente. Vamos começar então. Tava dando. Já foi lá pro final. Ontem a gente terminou ali, né, o que que com a parte ali do que não devemos fazer e o que devemos, né, o que é recomendado que a gente faça para ajudar essas pessoas com TDAH. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os tratamentos, né, e outros temas também sobre avaliação, sobre como que a gente lida depois desse diagnóstico, tá? Então vamos começar pelo tratamento. Os tratamentos que a gente tem hoje, tá? Tudo que eu vou passar para vocês é baseado em evidências. Então, o que significa isso, Ana Júlia?
que esses tratamentos eles já foram testados, né, com várias crianças e adolescentes e são os que mais trouxeram resultados. Tem outros tratamentos que estão ainda em pesquisa, vou trazer para vocês também, mas os que têm evidência hoje são esses. Educação e orientação para pais, então a gente trabalhar com essa orientação parental, de maneiras de manejo, tanto na escola quanto em casa, tá? A aceitação e a compaixão, a gente entender sempre, né? É importante que a gente saiba que isso é uma condição, que não que não é porque a criança quer, aquela pessoa quer ser dessa maneira, né? Ela é uma condição neurobiológica, como a gente falou ontem, é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a gente precisa também trabalhar até com eles para que eles se aceitem dessa maneira e também que a gente tenha empatia, compaixão, entenda que aquilo é um processo, toda essa aquisição dessas habilidades que ainda não eles não dominam, né? Que a gente precisa ter paciência, principalmente. É um caminho, é uma jornada um pouquinho mais conturbada, mas que se feita de maneira adequada, no final também essa pessoa vai ter uma vida normal, uma condição feliz, onde ela vai poder ter relações, trabalho, enfim, não vai atrapalhar, ela não vai ter tanto prejuízo se tiver o tratamento adequado, tá? Oi, Marcele, boa noite também. Boa noite, Cláudia. Outro tratamento para TDAH com evidências é a mudança de comportamento. Que é isso? É a gente moldar o comportamento através de reforço, que a gente falou um pouquinho ontem também, através dos feedbacks positivos ali, o feedback de erro, para essa criança ir entendendo, né, como que ela pode aprender, como que ela tem que lidar em determinadas situações. Então, essa mudança de comportamento também é parte do tratamento, através da terapia também, né? Onde ela vai entendendo como fazer isso, de que maneira ela consegue. Então, é bem importante também, através da mudança de comportamento. As adaptações necessárias no ambiente, seja no ambiente escolar ou no ambiente familiar, essas adaptações são o quê? É que essa criança ou adolescente possa estudar num ambiente limpo de ruídos, né? Um ambiente tranquilo, onde não tenha muitos estímulos visuais, onde não tenha muitos distratores, onde não tenha televisão ligada, som. A gente sabe que muitos, principalmente adolescentes, gostam de fazer as coisas ouvindo música, estudar, fazer tarefa. Então, a gente conseguir determinar algumas regras em relação aos estudos também, né? Adaptar esse ambiente. Ali na sala de aula a gente vai falar um pouquinho também depois, mas colocar essa pessoa, essa criança num espaço onde ela não fique tão predisposta à distração, né? A gente sabe que não dá para botar na frente da sala, porque hoje a gente já dá como indicação e às vezes os professores falam, meu Deus, eu tô com um paredão, porque não tenho mais onde botar a criança na primeira carteira, que é uma recomendação muito frequente. Então, se não dá para ser ali na primeira carteira, pode ser ali na parede, né? Em lugares assim que a gente consiga evitar muitos distratores, tá? Já vi que então o pessoal aí tá chegando. Que bom, Fernanda. O uso de medicamentos, que é a parte, digamos, mais polêmica, né, do TDAH, se dá, se não dá remédio, o que o remédio faz, o que ele causa, ele vicia, ele não vicia. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o medicamento. Não são todos os casos de TDAH que precisam fazer uso, né, do remédio, mas quando os casos são indicações médicas, onde o médico sugere como tratamento medicamentoso inserir, né, um remédio, só ele não é o tratamento, não é só o tratamento, porque a gente precisa do remédio junto, né, com as intervenções necessárias, com essa orientação parental, manejo parental. Às vezes, se a criança tem dificuldades escolares ali na parte da neuropsicopedagogia, se tem dificuldades emocionais também, prejuízos emocionais ali
com a psicologia. Então, assim, é uma equipe, né? O remédio, ele faz parte do tratamento, quando indicado pelo médico. Não é só ele, tá? Mas também, sem ele, muitas vezes, a evolução, o desenvolvimento daquela pessoa ocorre em menos tempo que o esperado, e às vezes a gente não alcança os objetivos justamente por conta disso. Porque o que o remédio causa, né? Ele é um tratamento, falando numa linguagem mais acessível, né? Que ele vai ajudar a liberação de dopamina, que é aquele neurotransmissor que a gente viu ontem, que o TDAH tem o déficit, né? Onde ele não produz a quantidade adequada, então ele precisa, a dopamina é o neurotransmissor do prazer, da motivação. E esse remédio ele vai auxiliar nessa liberação da dopamina e entre os neurônios, né? Então, o que acontece? Sem o remédio, a gente não tem essa liberação e é muito mais custoso para aquele indivíduo conseguir lidar com essas questões, tá? Ele é um remédio, normalmente são os psicoestimulantes, né? Hoje a gente tem tratamentos também de segunda linha, que a gente chama, quando esses psicoestimulantes não trazem os resultados esperados, que não são psicoestimulantes, porque muita gente tem receio, né, por causa do nome também, né, e todo o tabu que se criou em torno dessa condição, desses remédios. Mas o importante é que a gente saiba que para o tratamento do TDAH o remédio é padrão ouro, né? É o que a gente tem de mais eficácia, de mais resultado positivo, tá? Não é todos os organismos que se adaptam, uns se adaptam com uma dosagem menor, outros com uma maior. Não são todas as pessoas com TDAH que precisam fazer uso do remédio, mas quando é indicado pelo médico, por mais que a gente tenha medo, porque vai viciar, porque vai ficar, não vai conseguir viver sem. Isso é mito, tá, gente? A criança que precisa, ela vai, se precisar tirar, ela vai tirar, não vai ter nenhum efeito de abstinência, por exemplo. Tudo isso não causa, tá? E falo isso também por experiência de consultório, de crianças que eu vejo trocarem o remédio às vezes, ou às vezes não fazem uso, iniciarem o uso, e até outras colegas que também são psicopedagogas que atendem, também quiserem compartilhar aí no chat as suas experiências, né, com seus pacientes a respeito dos remédios, assim, como que ocorre uma mudança da água para o vinho. E depois eu vou mostrar para vocês ali um vídeo daqui a pouco, onde vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, tá? Então, o uso do remédio. Tá. O uso do remédio é importante quando prescrito pelo médico, certo? Outras técnicas, né? Estratégias baseadas em evidências que trazem resultados para crianças e adolescentes com TDAH. O Mindfulness é um que já tem pesquisas, já estamos, né, com essa prática validada como tratamento, né, para o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Temos o apoio na organização ali dos pais, na hora dos deveres, na hora dos estudos, né? Esse apoio também é muito importante, ele também tem evidência de que trazem ótimos resultados. Os métodos ali de manejo na sala de aula para professores, que muitos desconhecem, né? Ou de repente não entendem como fazer, às vezes a gente até passa as orientações, por isso que é tão importante que os professores também participem desses encontros, dessas formações, e a gente vai fazer ainda, pretende fazer algumas outras para que a gente consiga levar essa informação, esse conhecimento para frente, né, para que chegue nesses profissionais que estão lá na linha de frente mesmo, né, e que fazem parte, às vezes a criança passa mais dia lá na escola do que em casa, por exemplo, e o que eles podem fazer lá para auxiliar, certo? Ó, a Fernanda tá dizendo ali, né, que ela vê as melhoras nos alunos dela depois que a criança começa a tomar o remédio, né?
A parte de educação especial também não são para todos, é ser necessário, então a criança tem direito, depois a gente vai entrar nessa parte legal, tá? Então ela tem direito a uma educação especial, às vezes a sala de atendimento educacional especializado, há um atendimento educacional especializado, tá? E a atividade física também, que é uma prática que também tem evidências, e a gente falou bastante ontem também, tocamos bastante nessa tecla da atividade física, que realmente são coisas básicas, né, como atividade física, o sono, a alimentação, que fazem muita diferença na vida de todo mundo, mas principalmente de pessoas com TDAH. E o que ainda falta evidências? Não é que não tem resultados, mas ainda faltam evidências. A gente não tem, né, um embasamento de pesquisa que traz como sugestão de práticas, tá? Mesmo assim, tem muitas pessoas que indicam, que fazem, não é errado, tá? Mas o resultado não vai acontecer conforme a gente espera, tá? Os suplementos alimentares, a gente vê muito aí na internet hoje, principalmente quando a gente começa a pesquisar, por isso que vem muito desinformação também, quando a gente começa, principalmente os pais, começam a pesquisar, querer informação de o que é, como fazer, e é por isso que hoje a gente está aqui, né? Porque muitas famílias também têm esse olhar, e que bom que tem, que desprendem do seu tempo para poder ajudar seus filhos a superarem esses desafios. São ainda poucos, mas a gente pretende trazer, conseguir levar, né, essa informação para mais. Então, hoje a gente não tem evidências de suplementos alimentares, que a gente vê hoje muito ali na internet, de Brain, de vários suplementos ali, que dão essa indicação de que melhora a memória, melhora a atenção, que é para pessoas com TDAH. A dieta de eliminação restritiva, então tirar algum tipo de alimento ali que de repente alguém ali fala que atrapalha, que piora, que dá TDAH, porque a gente às vezes ainda ouve, né, que eu fiquei com TDAH, isso não existe, né, como a gente viu também ontem. É uma condição que a gente já nasce, então não tem como a gente adquirir ao longo da vida. Os medicamentos alternativos ou soluções de alimentação. A alimentação saudável é bom para todo mundo, né? Não só para pessoas com TDAH. Mas é importante a gente ter uma alimentação mais saudável, mais restritiva em relação ao açúcar. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas esses medicamentos alternativos e alimentos específicos ali, né, também não tem evidência. A ludoterapia não tem evidência. O neurofeedback, que hoje está em constante pesquisa, está crescendo muito, principalmente para pessoas com depressão, ele tem bastante evidência. Agora, para outros transtornos do neurodesenvolvimento, como o autismo, agora o TDAH também, e outras condições como ansiedade. Então, com certeza, eu acredito que o neurofeedback logo vai entrar para outra lista, aquela primeira lista ali que a gente tem, que são estímulos, né, diretamente ali de neuromodulação diretamente no cérebro, sem ser invasivos, né, eles não são invasivos. Quem tiver interesse, pesquisa mais um pouco, eu também estou aprendendo bastante sobre neurofeedback, que eu sei que vai ser um grande tratamento, né, um meio de tratamento ali. O treinamento de integração sensorial, por mais que a gente saiba que pessoas com TDAH podem ter algumas disfunções sensoriais, mas a gente não tem evidências ainda desse treino de integração. Tratamento como quiropraxia, massagem, esses tratamentos mais alternativos. Acupuntura, yoga, por mais que o Mindfulness, né, são diferentes. O Mindfulness, técnicas de meditação, a gente já tem evidências, o yoga não tem, embora ele ajude na atenção também, né, na atenção plena, ele não tem evidência para tratamento de TDAH. E também a estimulação magnética transcraniana, certo? Isso mesmo, Andresa, bem falado mesmo. A medicação traz qualidade de vida, são 4 fatias: família, escola, terapia e medicação.
E falou e disse. Faltou aqui agora um quadrado, né, pra gente colocar uma pizza, pra gente colocar todos esses. Mas muito obrigada pela contribuição, é isso mesmo. E que a gente entenda que também tem um mito aí, né, que o TDAH ele não é um superpoder. Então, sem tratamento, ele pode trazer sérias consequências, tá? Porque muitas pessoas, até nesses videozinhos que a gente vê no Instagram, tudo, porque o TDAH, quando tem hiperfoco, ele é muito bom, e ele é muito bom mesmo no que ele faz quando ele estabelece um foco. Mas, sem tratamento para tratar, né, os prejuízos que ele tem em outras áreas, em outras habilidades, isso não é tão relevante. Então a gente precisa do tratamento. Ele não é um super-homem, como se falava muito do autismo também, quando era nível 1 de suporte, né, o antigo leve ali, que falavam, porque é super inteligente, a pessoa é super dotada. Então são mitos que a gente, através de pesquisas, né, e de conhecimento, a gente vai percebendo que as coisas não funcionam, não são assim, tá? Não são essas as evidências. Então, por isso que a gente também tem que tomar bastante cuidado com o que a gente vê. Todas as pessoas têm potencialidades e todas as pessoas também têm alguns prejuízos e inabilidades que precisam trabalhar. O TDAH é também assim. Então, agora eu vou passar um videozinho para vocês, tá? Que é um depoimento, ele é da Associação Brasileira de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade. Eu quero que vocês assistam com bastante atenção. Meu nome é Ivan Monticelli, eu tenho 59 anos. Fátima Uzassi, como sou conhecida. Eu sou mãe de 2 crianças. Tenho 27 anos. Sou estudante. Tentando ser jornalista. Trompetista, marceneiro, artesão. Trabalho como psicólogo clínico já por volta de 31 anos. Eu acho que eu sou uma pessoa muito boba, porque eu tenho uma tendência a sempre ver o melhor das pessoas. Eu vi um menino extremamente doce, com uma sensibilidade absurda. Engraçado, com a cabeça mil, menino interessantíssimo. Ele é muito agitado, ele não para quieto, ele não presta atenção. Eu não sei o que acontece com ele. Química 0, biologia 0. Me frustrava, porque minha mãe não via o que eu tentava fazer. Eu pensava que eu não conseguia porque eu era um burrinho. Tinha uma hora que a minha mãe falou, bom, a gente vai ter que ir para Cabo Frio, a gente vai ter que ir para Aroma, a gente vai ter que ir para outro lugar. Porque no Rio de Janeiro, aqui no estado, você não tem mais escola, não aceita, é um problema esse menino. Chegou uma hora que eu falei, nossa, eu desisto, eu não tenho mais o que fazer. E não tem nada pior para uma mãe do que falar, pô, eu desisto. Quando a gente fala das doenças invisíveis, que eu falo que são as doenças da alma, as pessoas não, se elas não passam, nunca passaram, elas não entendem. Isso é muito triste. Como a minha mãe percebeu, o cara pula a palavra, o cara não lê a frase toda, o cara não está prestando atenção, ele não foca. A minha mãe não sabia lidar direito com a parada. Isso fui estudando psicologia, até que de repente caiu nas minhas mãos, inicialmente a palavra DDA, e depois a palavra transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas eu nunca tinha ouvido falar sobre déficit de atenção, nunca. É um transtorno, na verdade, que já explica quase que já no nome, né, o que ele é. A desatenção, especialmente na criança, né, costuma ser o foco mais importante. O TDAH ele também apresenta muitos sintomas da chamada disfunção executiva. Então, capacidade de planejamento, administração do tempo, capacidade de esperar por recompensas tardias. Muitos professores não têm conhecimento do TDAH, acham que é ligado a um excesso de diagnóstico. A primeira vez que foi descrito, remonta a mais de 100 anos. Na verdade, o diagnóstico existia. A medicação que, quando houve tecnologia para ser feita, foi feita e foi utilizada para o diagnóstico, e não o inverso. Não existe a menor dúvida sobre a existência do TDAH, e a Organização Mundial de Saúde já coloca como, inclusive, um quadro que merece um olhar e uma atenção especial por poder acabar gerando consequências bastante ruins para a vida do sujeito, caso ele não seja bem
conduzido e tratado. Agora, o papo com um amigo, o papo com a mãe, o papo com o pai é importante, mas a gente tem que ir no profissional. Acho que as escolas estão precisando de profissionais. Eu acho que os pais têm que se ligar nisso e por aí vai. Vamos falar sério do assunto, caramba. Sabe quando você sente que as pessoas não querem ficar com você? Minha vida hoje é uma sucessão de erros. Eu sou resultado de uma desinformação absoluta. Estou numa depressão bem profunda. Pô, usei droga pra caramba, entendeu? Bebi pra caramba, fiz um monte de merda, entendeu? A ponto de desistir de mim, né? Na época eu não queria saber de pai, de mãe, de filho, de ninguém. Filho que tem o mesmo problema que eu. Na infância chamamos de ossa. Eu me sinto isso, uma promessa não cumprida. Eu não aproveitei a adolescência. Pra mim, não tinha luz no fim da vida. Eu já tava com pensamentos de morte. Eu comecei a fechar muito com ele. Acabou comigo. Tinha vontade de pedir um divórcio de mim. Quando eu venci, que eu tomei a primeira vez a medicação, que eu percebi que aquele barulho dentro da minha cabeça, aquele ninho de gralhas tinha calado, eu falei, meu Deus, cadê minha vida? Cadê minha vida que estava aqui? Ninguém entende. Ninguém entende. Não entende. É difícil. Eu ouvi de uma pessoa da minha família a seguinte frase: Tudo que as pessoas diziam que eu era, não era o que eu era o que eu tinha. Porque que eu sou é muito maior do que isso. Eu sou uma pessoa rica de experiência. Eu me vi, justamente no diagnóstico TDAH, entendi várias coisas que aconteceram na minha vida. A partir do momento que a gente entendeu o que ele tinha, nossa, foi tão mais fácil. O tratamento correto com a medicação, com a psicoterapia, com a fonoterapia, consegue reverter muitos desses sintomas. E eu consegui fazer com que o possível sofrimento de minha filha fosse uma coisa extremamente reduzida. Comecei a fazer o tratamento, aí fiz o primeiro show. A questão é o que eu vou fazer com isso de agora em diante, né? Eu não posso me acomodar com o que eu tenho. TDAH não é pra mim tipo uma parte a mais, pra mim já sou eu. É trabalho, sabe? É no dia a dia que hoje eu consegui essa vitória. Eu percebi que eu tinha um campo imenso de coisas pela frente. A primeira reunião de grupo que eu fui e vi que tinha outras pessoas iguais a mim, isso me deu uma energia tão grande. Pra mim a sensação é que eu encontrei uma família, porque eu tinha a sensação que eu era de outro planeta. Eu tô me encontrando assim agora. Eu sei que se acontecer uma coisa qualquer, eu posso falar com ele, né? No fundo do poço, eu vi a luz, eu virei a minha vida e agora eu vou brigar pela vida das outras pessoas. Tem muita luz no fim do túnel. Vamos nessa. Então, né, gente, a gente pode ver como é a importância da informação, né, do conhecimento. Então, como ele diz ali, que a gente precisa levar isso para frente, que a gente precisa levar essa informação, que as pessoas não podem entender que isso não existe, ou que é invenção, ou que é modismo, né? Olha quantas pessoas hoje eu trouxe para vocês, e todos que estão aqui também convivem, né? Ou têm também o transtorno de atenção e hiperatividade, e quanto sofrimento se causa até tu entender o porquê que tu funciona desse jeito, né? O que tem de errado? Às vezes eu escuto as crianças, eles falando assim, eu não sei o que acontece comigo, por que eu sou assim, por que eu sou diferente, por que eu não consigo. Então, assim, eu quis trazer esse vídeo para vocês, para que a gente possa se colocar no lugar do outro, né? Para que a gente possa entender um pouco do que essas pessoas passam, do que tem por trás também, que não é só um diagnóstico, né? É uma libertação, tu entender por que o teu cérebro é neurotípico e por que as coisas funcionam tão diferentes, né? No caso, diferentes do que esperam que funcione, porque as pessoas vão encontrando estratégias e vão conseguindo
superar. E quantos adultos, principalmente, né, a gente trouxe ali. Então, a Fernanda, ó, por exemplo, já traz ali que ela se vê muito nas falas, a gente se reconhece ali, né, através desse autoconhecimento, também dessa representatividade, que hoje a gente precisa da voz também, né? A gente precisa dar voz para essas pessoas. A gente precisa lutar por eles, né? Lutar para que eles sejam entendidos, para que eles sejam respeitados, para que eles tenham oportunidades. Então, acho que esse é o nosso maior papel aqui também. E é muito emocionante, é muito bonito de ver mesmo, né? O conhecimento salva vidas e todos nós não estamos aqui por acaso, né? Quem vai assistir depois, que de repente não conseguiu entrar ao vivo, mas que somos em 30 pessoas que estamos buscando o conhecimento para poder ajudar de alguma maneira, ou nos ajudar e também ajudar outras pessoas, tá? A Carolina também trazendo ali como depoimento, né, dessa criança que vem em sofrimento ali, dizendo por que ninguém quer ser meu amigo, tia? Por que eles não querem brincar comigo? Não sei o que eu faço, eu fico sozinho, eu não tenho ninguém no recreio. Porque essa criança não sabe, não entende como chegar numa brincadeira, como pedir para brincar junto, como entender as regras muitas vezes, né? Como deixar também se levar um pouco pelas brincadeiras dos amigos, então aceitar as outras brincadeiras. Por que eu sou assim? Eu não queria ser assim. São falas que a gente ouve frequentes, né? E a gente precisa apoiar, entender e saber como ajudar essas pessoas, tá? Vou passando aqui a nossa apresentação. Fechei sem querer. Então, eu trouxe também outras pessoas conhecidas, né? Que também têm o diagnóstico do TDAH e que é tão importante que a gente também conheça, até para a gente entender e levar esse conhecimento, que não é por causa dessa condição que a gente está limitado a não conseguir fazer mais nada, ou ao fracasso, ou à solidão, à depressão, não. São pessoas que superaram com um tratamento adequado, como foi muito bem dito no vídeo, né? Eu achei muito relevante ali a parte daquele senhor falando, né, depois do remédio, que é como se tivesse parado aquelas vozes, aqueles pensamentos tivessem se acalmado. E é essa sempre o depoimento, né? Às vezes que as crianças trazem também, e adultos que iniciam também com remédio depois que tem esse diagnóstico mais tardio, que percebem essa diferença, né? Como se os pensamentos eles se organizassem melhor. Por isso que é tão importante que quando bem consultado, bem orientado ali pelo médico, não tenha receio, porque o medicamento faz parte desse processo de tratamento e não necessariamente vai ser para a vida inteira. Muitos, como falei para vocês ali no início da adolescência, no final da idade, no final da adolescência, na verdade, no começo ali da vida adulta, começam a fazer fazer esse desmame do remédio, vão tirando aos pouquinhos, e o cérebro também já vai dando conta dessa produção ali por si, tá? Mas nada é sozinho, a gente precisa do tratamento. Temos a Sabrina Sato, dei uma olhadinha aqui no chat, tá tudo certo. A Sabrina Sato, o cantor lá do Maroon 5, né? O Stallone, o Picasso, o Steve Jobs, o Walt Disney, né? O Tom Cruise, o Jim Carrey, o Einstein, então são muitos famosos aí, muitas pessoas conhecidas, né? E eu trouxe também um pouquinho para a gente saber quais as comorbidades, porque nem sempre o TDAH vem só com o TDAH, né? Ele às vezes vem com algumas comorbidades, é importante que a gente conheça também essas comorbidades. Temos os principais, eu vou citar para vocês para a gente não se estender muito. Essa apresentação depois vai ser disponibilizada também para vocês, tá? Para que vocês possam consultar, lembrar do que foi falado, né? Vocês fiquem bem tranquilos, tá?
Então, a gente tem como os principais o transtorno de oposição desafiante, que está lá em cima, ó, com 45% a 84%, tá? De pessoas com TDAH, que podem também ter como comorbidade o TOD, que a gente chama, tá? Que é o opositor desafiador, que a gente pode em outro momento falar um pouquinho sobre. O transtorno de conduta também, que na vida adulta, às vezes se torna, esse transtorno de conduta também é bem comum, então se acaba se envolvendo com questões não legais, com criminalidade, com outras condições ali que atrapalham bastante a vida, né, dessas pessoas. Outro que a gente tem um alto índice aqui, né, o transtorno de ansiedade é 25% a 50%, que está lá na terceira setinha. O TEA, né, o transtorno do espectro autista, também tem um percentual bem alto de incidência como comorbidade. O tempo cognitivo lento, esse tempo cognitivo lento são aquelas pessoas que são mais, que a gente percebe que a velocidade do processamento ele é mais lento, mais devagar. Esse é um diagnóstico, né, que ele já teve no DSM-4 e eles estão tentando retomar com outro nome, mas basicamente essas características, né, onde a gente vê que o tempo de entendimento é mais lento, às vezes tem um delay ali, essa pessoa tem um delay para entender, então é bem comum também, principalmente no subtipo ali desatento, né, que ele tenha esse tempo cognitivo lento. Temos também com altos índices o transtorno do desenvolvimento da coordenação, que é o TDC, coordenação motora, então tem dificuldade de coordenação tanto fina quanto ampla, tá? Coordenação fina e ampla. A dificuldade de aprendizagem, que é bem comum também ele vir com 35% a 50%. Então, são várias outras comorbidades que são associadas também ao TDAH, tá? Depois vocês olham que a lista é bem grande, como as outras listas. Eu quis trazer todo o conhecimento para vocês, né? Tudo que a gente tem de mais atual de pesquisa, mais recente, todos esses dados foram retirados, né, dos últimos estudos, de um livro do Russell, que é aquele senhor que falou ontem com vocês, né, que falou para vocês, que eu coloquei o vídeo dele aqui. Ele é o maior pesquisador hoje, referência mundial em TDAH, então eu estudo bastante, né, a obra dele, as pesquisas, os artigos também, tá? Então todos são bem recentes mesmo. E alguns prejuízos, alguns não, muitos prejuízos associados ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, tá? O social, que a gente pode pensar no funcionamento familiar perturbado, então muita briga, né, dentro da família, relação mais pobres com os pares, então essa dificuldade da amizade, amizade prejudicada, relações íntimas entre casais, né, mais frágeis, mais índice ali, inclusive de separação e de divórcio. A reciprocidade e cooperação às vezes são deficientes, né? Tem também um prejuízo. Essas pessoas têm mais risco de estar sempre se vitimizando, como se não conseguissem, como se, né, não serem capazes, de autoestima mesmo. Mais atividades antissociais, então, de ficar mais isolado, de não gostar tanto de socializar, como a gente viu ali também, por conta dessas dificuldades de interação social, vai se isolando na medida do passar do tempo, ali da idade, né? Vai se isolando cada vez mais, vai ficando mais antissocial ainda mais hoje, né? Com computadores e tecnologia, onde não precisa mais tanto desse contato físico, né? Também tem índices maiores de prisões, probabilidade de ser detido, né? Ser preso. Na educação, tá? O desempenho escolar é também prejudicado, então tem pouca produtividade, não consegue alcançar, né, o desempenho esperado, tem baixo rendimento,
ali nas notas, tem risco de dificuldade para aprendizagem, então alguns também vêm como comorbidade os transtornos de aprendizagem, como dislexia, descalculia, que também são bem comuns associadas ao TDAH. Um comportamento mais disruptivo em sala, então aquela criança que não obedece, ou adolescente, né, que já sai da aula, é mais impulsivo, o risco de repetência, mais suspensões, expulsões, mais serviços da educação especial, que também a gente falou lá na frente. O sucesso escolar também tem menos, né, sucesso. A média mais baixa de conclusão lá do ensino médio, tem menos frequência na faculdade, então são pessoas que vão menos, né, se formar, se especializar, e tem menos probabilidade de concluir a universidade. Então, se frequenta, às vezes faz muita troca ali de curso, vai pipocando ali, não sabe o que quer, então às vezes demora para até se achar, se encontrar, né? E menos uso ali da educação quando adulto, então menos especializações, mestrado, doutorado, enfim, menos vida acadêmica, digamos, né? O emprego, então, consequentemente, se essa pessoa não lida bem ali nessa parte escolar, ela estuda menos, então ela começa a trabalhar mais cedo, em trabalhos com tempo, né, parcial, são níveis de trabalho menos qualificados, então que exigem menos formação, tem menos progresso na carreira, tem muitas mudanças de emprego, então muda com muita frequência, é demitido com frequência e dispensado, o salário, consequentemente, também é mais baixo, o rendimento mais baixo ao longo da vida, o desempenho é prejudicado por conta também da falta de organização, às vezes dos atrasos, né? As relações não são tão boas com os colegas, tem mais falta, porque acaba não se organizando ou não ligando muito, procrastinando, não indo para o trabalho, tem mais uso de licenças de saúde, então faltam mais também por conta da saúde. O episódio de desemprego, acidente de trabalho e também licença por incapacidade, né? Às vezes associado ali a questões da educação ali, né? Então acaba se prejudicando por conta da falta de responsabilidade, se acidenta ou se machuca, ou acaba às vezes por depressão, ansiedade, tendo que se afastar, tá? Então, assim, até a gente pensando a nível de social, né, de políticas públicas mesmo. E esse projeto, inclusive, até falar um pouquinho para vocês, né, esse projeto de ir nas escolas, identificar as crianças que têm risco, né, fazer esse rastreio dentro para poder ajudá-las antes que todos esses prejuízos já estejam, né, na vida dessa criança, agir precocemente, como a gente falou ontem tanto, né, de intervenção precoce, então que a gente conseguisse atingir essas crianças antes delas terem tantos prejuízos associados ao TDAH. É um projeto de políticas públicas onde a gente precisa chegar nas escolas, precisa levar essas informações para as pessoas que estão lá na frente. Então também fica como dica, né, de outras pessoas que estão em outras cidades que também possam fazer esse movimento, né, de levar como pode ser prejudicial não só para o indivíduo, principalmente para ele, mas também socialmente, né, para a comunidade, para a sociedade, tá? Na parte financeira, quais são os prejuízos? Pior gerenciamento de dinheiro, então não consegue lidar muito bem com o dinheiro, tem a menor renda anual, justamente porque ganha menos, se endivida mais, compra mais por impulsividade, compra mais em excesso, né, porque não consegue se controlar, tem as avaliações de créditos mais baixas, consequentemente, não paga as dívidas, tem mais chance de morar mais tempo com os pais, justamente porque não consegue lidar com essa independência financeira e precisam de mais apoio, são pessoas que precisam de mais apoio. Tudo certo, né, gente? Vocês estão entendendo, tá tudo certo? Vão dizendo ali, tá? Qualquer coisa vocês me sinalizam. E são muitos prejuízos mesmo, e eu quis trazer e pontuar mesmo para que a gente não deixe passar nenhum, porque isso daqui não é um achismo, né? Isso aqui é evidência de que esse transtorno pode causar essas consequências. E a gente não quer que cause, né? Então a gente precisa realmente saber o que é, como fazer e também
para onde levar essa informação, né? Tem a parte de condução de veículos, onde dirige pior, tem mais chance de acidentes de carro, de dirigir embriagado, mais episódios de raiva, então de ira, de brigar no trânsito, mais multa, mais colisões mais graves, inclusive, suspensões na carteira, dirigem pior, assim, né? A coordenação da direção, mais distraídos. Então, eles têm mais tempo de reação mais variáveis, então às vezes demora para reagir, para dar uma freada, uma coisa, por conta de todas essas questões, e também o excesso de velocidade, que é um dado também bem importante para a gente trazer. Eu vou me tirar ali do cantinho, que eu tô vendo que eu vou atrapalhar já. Vou diminuir um pouco. Vamos lá. Na saúde, né? Mais enurese, encoprese, então assim, aquela criança que faz mais tempo xixi na cama, e é realmente quem trabalha com criança e quem conversa com os pais de crianças que têm o TDAH, eles demoram mais tempo, né, a não fazer tanto xixi na cama durante a noite, né, que é a enurese. Pior saúde, nutrição e mais obesidade, justamente por causa ali, às vezes, da impulsividade, né, da ansiedade juntos. Mais patologia e compulsão alimentar, tem mais risco para diabetes, fazem menos exercício para manutenção da saúde. A higiene e saúde dentária também é um fator também bem relevante que as pesquisas trazem muito, a questão da higiene pessoal e da saúde também dos dentes, então de escovar os dentes mesmo, de passar fio dental, de conseguir colocar isso na rotina, né? Então são pessoas também que têm mais alergia e também fazem mais abuso de substâncias, né? Então, consequentemente, são mais dependentes, né? Se tornam dependentes químicos. Então, mais riscos para transtornos convulsivos, problemas de sono, mais risco de adição à internet, excesso de uso, né, da internet, mais lesões acidentais, comportamentos sexuais de risco, então são pessoas que adquirem mais doenças não transmissíveis, ali está em inglês o termo, tá? Mais probabilidade de gravidez na adolescência, risco de doença cardíaca, maior risco de mortalidade precoce e a expectativa de vida mais curta e mais encargo econômico, que isso quer dizer que gera mais custo também social, digamos, né? Que também, por isso que eu falo para vocês que é uma questão também de saúde, né? De saúde pública, de políticas públicas, ao qual a gente deve se preocupar também, tá? Então, assim, pensando nisso, quantas pessoas que não estão privadas de liberdade e têm o TDAH e não sabem e nunca trataram, se de repente a gente também conseguisse, né, identificar essas pessoas para um tratamento mais adequado. Então, é bem importante que a gente saiba que esses são tantos e tantos prejuízos associados ao TDAH. Então, para a gente ter essa informação que é bem importante, tá? Então, o pacote, né, vamos botar, de tratamento ideal, né? Primeiro é a compreensão, é a gente entender o que é, né? Depois é a aceitação, a compaixão, o perdão. Muitas vezes a gente fica com raiva, não entende o porquê mas praticar mesmo esse perdão, né? Dizer, olha, tudo bem, vamos tentar começar de novo, não fazer isso novamente, de uma maneira acolhedora. As modificações que a gente precisa fazer no ambiente, né, para preparar esse ambiente, e é algo que vai de fora para dentro, né? Porque muitas mudanças, principalmente quando a gente faz terapia, é de dentro para fora, né? No caso do TDAH, essas modificações têm que ser de fora para dentro. Então a gente precisa preparar, ali como a Andresa falou, a família, a escola, as terapias, né? E dentro de casa também, preparar, modificar esse ambiente para facilitar esse aprendizado, né? Aprendizado de habilidades, né? Essa modificação de comportamento, tá? As medicações, botei um ponto de interrogação para caso necessário, né? Não são todos os casos, como eu falei para vocês, com indicação médica. E é importante assim, às vezes o médico indicou, mas eu não quero dar, eu sou contra. Tenta,
né? Experimenta, tenta ver os benefícios que aquilo vai trazer para o seu filho. Caso não dê, caso a gente perceba efeitos colaterais que de repente não são tão agradáveis, normalmente perda de apetite é um deles, coisas relacionadas a isso, às vezes questão com sono também pode atrapalhar, mas são efeitos colaterais muito pontuais, tá? Não trazem efeitos colaterais extremos, mas é bom que com indicação médica a gente entenda que é o tratamento padrão ouro, tá? Os remédios junto, claro, com a psicoterapia. E as acomodações, essas eu falo mais relacionadas à sala, ali onde a gente acomoda e como a gente ajuda essa criança a se entender nesse espaço, certo? E agora eu trouxe uma lei para vocês, que é a lei que ampara hoje, né, ela é de 2021, então ela é bem recente, tá? E a gente hoje tem muita dificuldade em levar também isso para as escolas, para que elas entendam os direitos que essa pessoa com TDAH tem, tanto com dislexia como TDAH também, e outros transtornos de aprendizagem, como a descalculia. Eu sei que não ficou muito bom de ler, eu vou tentar mudar a tela para eu colocar para vocês aqui, ver se funciona. A tela inteira é F11? A tela inteira? Para botar na tela inteira. É que daí ela abre aqui o... Pronto. Acho que vai dar. Então, essa é a lei, tá? A lei 14.234, então o que ela faz? Ela dispõe sobre o acompanhamento integral para educandos com dislexia ou transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Então aqui vai ter o artigo 1, né, que é o poder público desenvolver e manter programas de acompanhamento integral para educandos com TDAH, dislexia ou outros transtornos. Esse acompanhamento, né, ele compreende a identificação precoce, o encaminhamento do educando para o diagnóstico e o apoio educacional na rede de ensino. Então, ele tem direito a esse apoio, tá? Bem como o apoio terapêutico especializado na rede de saúde. A gente sabe que é difícil, né? Mas ele tem esse direito. O artigo 2, vocês estão me ouvindo, né? O artigo 2 da educação básica das redes públicas e privadas, com o apoio da família e dos serviços de saúde, devem garantir o cuidado e a proteção ao educando com dislexia, ou TDAH, né, que serve para os dois, com vistas no seu plano de desenvolvimento. Educandos com TDAH que apresentam alterações no desenvolvimento da leitura e da escrita, ou instabilidade na atenção que repercutam na aprendizagem, devem ter assegurado o acompanhamento. Aqui está no artigo 3, deixa eu ver se eu consigo achar aqui para vocês. Está no artigo 3 ali, tá? Devem ter assegurado o acompanhamento, certo? Específico, direcionado à sua dificuldade, na forma mais precoce possível pelos seus educadores no âmbito da escola, no qual estão matriculados e podem contar com apoio e orientação da área da saúde e da assistência social e de outras políticas públicas. As necessidades específicas no desenvolvimento do educando serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino, em parceria também com o profissional da rede de saúde. E caso seja verificada a necessidade de intervenção, deverá ser realizada em serviço de saúde, né? Que daí seria mais na parte de saúde ali, tá? Que a criança pode ter tem direito a esse acompanhamento multidisciplinar. Então, os sistemas de ensino devem garantir aos professores amplo acesso à informação, inclusive quanto aos encaminhamentos possíveis para o atendimento multissetorial e formação continuada para capacitá-los da identificação precoce dos sinais relacionados ao transtorno de aprendizagem ou TDAH, bem como para o atendimento educacional escolar dos educandos. Então, o mais que a gente precisa entender
é que esse educando, né, ele tem direitos ao ensino, né, então ele tem direito à assistência por parte da escola e do sistema de saúde também. Isso é o ideal, né? Agora a gente tem que chegar no real mesmo, porque tem que sair do papel e cobrar mesmo. Eu trouxe isso para vocês porque muitas vezes assim, mas eu não sei o que tem para eu poder cobrar. A gente tem uma lei que ampara essas pessoas, né, com TDAH. Então se tem lei, a gente tem que cobrar. Então é chegar com a lei mesmo e dizer, essa é a lei, meu filho tem direito a adaptações de atividades, ao atendimento educacional especializado, às, né, acomodações necessárias que a gente falou ali naquela parte. E algumas escolas já estão cientes, estão dispostas a fazer isso, e outras ainda é uma briguinha, mas primeiramente, né, com a informação, acho que é importante a gente saber, com acolhimento, porque também os professores, a gente sabe que não é fácil, né, dentro da escola, o que eles passam, e com tantos alunos, com falta de estrutura, de material, enfim, mas que eles entendam que esse é um direito e é para ajudá-los também, né? Não só ajudar a criança, mas fazer a informação, ela vai ajudar essas famílias também a conseguirem identificar isso mais assertivamente, certo? Aqui temos algumas sugestões de livro. Então, hoje o nosso encontro, né, foram baseados mais nesses dois, no Tratando o TDAH em Crianças e Adolescentes e o TDAH, o que fazer e como evitar, que é os dois laranjinhas aqui, tá? Um é do Russell, aquele que a gente viu ontem, e outro é da Donatella. Esse aqui para pais, o primeiro, o TDAH, os 12 princípios para criar uma criança com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele é ótimo para pais, para mães, né, para famílias. Quem tem casos, né, ou tem diagnóstico também, esse vem sendo TDAH adulto, né, serve para adolescentes também. Então, o autoconhecimento, para quem trabalha também, que eu sei que temos psicólogas também. Isso mesmo, Andresa, a gente tem que ter empatia com os professores, porque é eles que estão na linha de frente mesmo ali, né, com as nossas crianças. O TDAH adulto, então, para quem, né, quer conhecer, às vezes até um adolescente que já recebeu o diagnóstico, às vezes já está adolescente hoje, né, então já pode ir também se autoconhecendo através da informação, dos estudos, né, do conhecimento, tá? Outras sugestões que não são tão voltadas para o TDAH, mas que fazem são sugestões de livros que eu gosto de deixar e que são muito importantes que a gente saiba também. É o Mentes Artificiais, o Excesso de Telas e o Declínio Cognitivo da Sociedade. Esse é do Eduardo Silva. E quem quiser adquirir também esse livro, a gente tem tanto no Treinamento de Florianópolis, quanto no Treinamento aqui da Pedra Branca, disponíveis para venda. E vale muito a pena porque ele traz como o excesso de telas está declinando cognitivamente a sociedade, que hoje a gente tem, através de pesquisas, que essa geração é a geração que tem um QI mais baixo do que os pais. Todas as gerações anteriores, né, os filhos, quem estava nascendo, as gerações atuais, tinham QI mais elevado, justamente porque tinham mais acesso, tinham mais possibilidades, mais estímulos. E essa é a primeira geração onde as crianças têm um QI inferior, né, ao da geração anterior. O Faça-os Ler também, para não criar cretinos digitais. Esse também é um livro bem interessante para se ler. Traz um pouco da importância da leitura, de como fazer essa leitura mediada, porque a gente sabe que as crianças e os adolescentes estão perdendo essas práticas, né, de leitura. Então, que a gente retome principalmente através do exemplo, né? Então, a gente pode fazer um momento ali familiar, onde antes de dormir, 1 hora antes ali de sair das telas, a gente também faça essa leitura. E esse é um livro que eu acho interessantíssimo,
que vocês leiam, é muito bem indicado, tá? Ele também tem um best-seller, que é um azulzinho, que é A Fábrica de Cretinos Digitais. Ele também é autor desse livro. E a Nação Dopamina, que é, né, o porquê que o excesso de prazer está deixando as pessoas cada vez mais infelizes e o que a gente pode fazer para mudar isso, certo? Então, fica as dicas aí para vocês dos livros. E agora a gente vai fazer um quiz para dar uma agitada, que eu sei que está todo mundo cansado, já é 9h30 da noite, então vamos colocar o nosso conhecimento aí à prova. Vamos ver se vai dar certo, que vai ser aqui através do chat, tá? Aí vocês vão respondendo ali o que vocês acham que é a resposta certa. E depois a gente vai ver. Primeiro, TDAH é causado por má criação dos pais, verdadeiro ou falso? Ó, tivemos 3 votos. Falso, isso mesmo. Não deu tempo para alguns. Ah, estão votando ainda, né? Meu Deus, eu já tô falando a resposta. Na próxima eu espero, tá? Mas é isso aí, não é causado pela má criação dos pais, pela educação dos filhos, não é. Próxima. Tá, todo mundo tá acertando. Vou esperar mais um pouquinho. Fechou, a enquete concluída. A próxima. Ops. Então, o TDAH é uma condição do neurodesenvolvimento com causas neurológicas e genéticas, como a gente viu ontem também. Vamos ver o próximo. Tá, só um pouquinho, tá, gente? Já vai. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, por isso tá dando esse atrasinho, mas já vai sair para vocês. É a primeira vez que a gente faz essa enquete também. Segunda pergunta. Nem toda criança com TDAH apresenta hiperatividade. É verdadeiro ou falso? Toda criança com TDAH é hiperativo ou ela pode não ter hiperatividade também e ter TDAH? Faltam uns voltarem aí, tá? Vou esperar esperar um minutinho pra gente ver. Concluída? Então é verdadeiro, né? Nem toda criança que tem TDAH tem hiperatividade. Ela pode ter só o subtipo desatento, tá? Como a gente viu lá. E é muito confuso mesmo, principalmente por causa do nome. E a gente tá aqui para aprender também, né? Ninguém já nasceu sabendo. Então, o TDAH ele é uma condição neurobiológica, ali, né? Genética, né? E tem 3 tipos, né? Tem o subtipo, o desatento, o hiperativo impulsivo ou o misto, onde ele tem os 2 tipos, tá? O desatento e o hiperativo. Mas o nome continua TDAH, não é mais TDA como era antigamente, tá? E nem TDAH, só o TDAH. Agora é TDAH, predominantemente desatento ou do subtipo desatento, hiperativo. Próxima. O TDAH desaparece com a idade? É meio pegadinha, né? Porque eu sei que ali a gente falou coisas que podem também levar à confusão. Por isso que eu coloquei isso na enquete. E aí? Será? Eu já respondi. Concluída? Tá concluída?
sei se ele conclui com o tempo, né? Tá. Falso, né? Porque ele pode persistir também na adolescência e na vida adulta. A gente tem uma porcentagem ali, até 40% de pessoas que apresentam muitos sintomas quando criança e adolescente, e ali no final da adolescência, com aquele amadurecimento do cérebro que a gente viu ontem, esses sintomas vão desaparecendo, principalmente ali a da hiperatividade, que daí a gente começa a ter mais aceleração de pensamento, que a gente fala. Mas tem muito adulto que tem, então ele persiste na maioria dos casos, tá? Próxima. Crianças com TDAH não conseguem aprender. Ih, quero ver essa, hein? Será? Será que elas aprendem? Será que elas necessariamente têm dificuldades para aprender? O que vocês acham? Temos 9 votos, vamos lá. Doze votos, 13. É tu que conclui? Pode concluir, então. Falso, né, gente? Elas aprendem, mas algumas crianças precisam de algumas estratégias adaptadas, mas tem muitas pessoas com TDAH que conseguem aprender às vezes até mais fácil, porque eles estão ali no movimento, conseguem ouvir, conseguem responder, não tem nenhuma dificuldade de aprendizagem, apesar da gente ter algumas crianças que apresentam essa dificuldade, né? Quando mais ligado à desatenção também, ou a hiperatividade mesmo, porque não consegue se controlar, fala demais, aquelas características que a gente trouxe, tá? Mas é falso. Algumas pessoas conseguem, algumas não. Elas aprendem, todas, mas algumas delas precisam de algumas estratégias adaptadas, tá? E muitas são muito espertas, assim, muito mais rápidas, a velocidade do pensamento, das respostas, de tudo, assim. Dá um banho mesmo. E são bastante crianças e adolescentes que têm essas habilidades, tá? Principalmente acadêmicas, né? Se falando em aprendizagem. Então, vou falar um pouquinho das avaliações, então, como que a gente faz, né, essas escalas, essa avaliação, escala de rastreio. Hoje temos poucas perguntas, né? Ficou alguma dúvida aí da nossa enquete? Vocês gostaram? Legal a gente fazer um pouco dinâmico assim, né? Para também a gente dar uma despertada. E tem muitos mitos, né, a respeito do TDAH. Trouxe alguns só pra gente pontuar, assim, pra gente ilustrar um pouco de tantos desafios e tantos mitos que temos aí do TDAH. Esse da aprendizagem é um bem comum da gente ver. Às vezes as pessoas até enganam e acham que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno de aprendizagem, né? Como se fosse a mesma coisa, mas não é. Muitas pessoas têm dificuldade de aprendizagem, mas muitas não têm e conseguem aprender e lidar muito bem, como eu falei para vocês, tá? Vamos falando, gente. Então, trouxe para vocês as escalas ali de... Ai, que bom, Vanessa. As escalas de rastreio para avaliação que a gente usa na clínica, tá? Então, provavelmente quem é pai, mãe, são as escalas que recebem para preenchimento, escola também. Essas avaliações, elas são abertas para os profissionais, então tem avaliações específicas que são só de neuropsicólogos, por exemplo, né? Mas essas são abertas tanto neuropsicopedagogia como a psicopedagogia também podem aplicar a fonoaudiologia algumas vezes também, e às vezes os médicos também aplicam ali, eles preenchem na hora ou mandam para casa para preencher. Então a gente tem o ETDH, que é uma escala de transtorno de déficit de atenção no contexto escolar, então são os professores ali que respondem, né? É um questionário, no formato de um questionário,
A gente tem o ETDH, que eles são da mesma autora, tá? O ETDH para a escola, para pais, para crianças. Então, o dos pais são os pais que respondem, a versão ali para os pais. E temos a versão para criança, adolescente, que eles que respondem, né? Então, esse eu acho muito legal de aplicar, porque eles conseguem dar uma visão deles, né? De autoavaliação, de como que eles se sentem, como que eles veem que as pessoas veem eles, né? E o que a gente pode fazer para melhorar a respeito disso. Isso gera bastante material até para as intervenções, né? Então, assim, como que eles se veem e como que eles gostariam de se verem de outra maneira, de se melhorarem, de se comportarem de uma maneira diferente, né? Então, é bem interessante essa escala também. E também temos o para adultos, né? Que é o ETDAH-AD, que é uma escala para rastreio do TDAH em adultos. Sempre lembrando que o diagnóstico final ali, ele é dado pelo médico, né? A gente faz um relatório com todas as informações, porque os médicos não aplicam, né, essas escalas, eles aplicam sempre ali o SNAP, que é o próximo que eu vou mostrar para vocês. E a gente precisa conhecer também, né, saber quais são os meios de avaliar, porque é uma avaliação clínica, é uma avaliação onde a gente faz no ambiente escolar, porque às vezes a gente preenche todos os critérios ali para o TDAH, mas num ambiente clínico ou por conta do ambiente, um ambiente conturbado, onde essa criança vive com falta de rotina, como a gente falou ontem, privação do sono, alimentação, ela tem algumas características, mas por isso que esse ambiente clínico, essa análise clínica é tão importante. Vou me aumentar um pouquinho na câmera que eu vi ali que eu tô pequena ainda, que eu fiz a transição ali na hora da... Então, são essas 4 versões, tá, que a gente usa para avaliar. Então, também não é só baseado em observação clínica, são os dados coletados também na escola, pela família e também pela criança, quando a criança já consegue, né, fazer o preenchimento ali junto com o profissional. A gente faz sempre juntos, né? E essa aqui é a escala que normalmente é bem conhecida assim que os médicos utilizam. Todos esses critérios que tem aqui, esses 18, são aqueles que a gente viu ontem, que são os critérios para avaliação, são os critérios para desatenção, para hiperatividade. Então, até o 9, ele é mais voltado para os critérios da desatenção e do 10 ao 18 para a hiperatividade. Então, quantos pontos, né, que tem que se fazer? Normalmente os pais se questionam, né? Normalmente, a criança tem que preencher 6 desses critérios aqui, né, desses sintomas. Para o TDAH, tem que preencher 6 até o 9. Então, de 9, ele tem que estar ou no bastante ou no demais em 6 desses, né? Apresentar características e sintomas como... prestar atenção, manter a atenção, parece que não escuta, não segue a instrução, tem dificuldade de organizar tarefas, evita ou não gosta ou não se envolve em tarefas que exijam esforço mental prolongado, perde muitas coisas, distrai-se ou é esquecido em atividades do dia a dia. Então, a criança tem que preencher 6 desses, ela não precisa preencher todos, né? Ela precisa... que 6 desses sejam bastante ou demais, aconteçam muito assim, né? Tragam muito prejuízo para esse indivíduo. E depois dos 10 aos 18, que mexe com as mãos e com os pés, sai do lugar da sala, ou outras situações em que se espera que fique sentado, corre de um lado para o outro, sobe nas coisas, que é inapropriado, né? Tem dificuldade em brincar, envolver-se em atividade mais calma, mais tranquila, não parece que está sempre bem a 1000 por hora, né, que a gente fala, é uma pessoa que fala em excesso, que responde perguntas sempre antes de conclusão de quem está perguntando, então não espera, né, essa é uma característica bem marcante também, não consegue esperar a sua vez e interrompe os outros, ou se intromete em conversas, né, ou jogos por isso que dá algumas questões sociais ali, né, de interação social com os amigos. Então, do 10 ao 18 também, essa pessoa precisa estar entre 2, entre bastante demais em 6, tá?
Então, é basicamente essa análise que o médico faz. Mas não adianta a gente pensar, então agora eu vou ver se é bastante... meu filho tem TDAH, ou a minha filha... É baseado nessa escala, não quer dizer que é só nela, né? E em outras escalas, outras avaliações, na observação clínica, na conversa com a escola. Então, né, um critério assim que a gente utiliza em diferentes ambientes, tá? Então não se atenha só a essa escala. Ela é muito usada, mas ela é usada como rastreio mesmo, tá? Não como... A Vanessa perguntou ali a partir de qual idade. Então, aquela escala a gente consegue fazer ali a partir dos 6 anos, tá? Que a criança já consegue se perceber melhor, entender ali como que esses comportamentos atrapalham a vida dela. Então, ali a partir dos 6 anos ela já consegue dar conta de preencher, tá? Até porque também nessa aqui do ETDAH do ambiente escolar tem muitas questões também da aprendizagem. Normalmente abaixo do 6 é utilizado mesmo essa escala do SNAP. E depois, para uma avaliação mais aprofundada, a gente utiliza esses aqui, tá? Então, vamos lá para as ideias, né? Trouxe algumas ideias práticas para a gente poder ajudar essas crianças. Vamos para a prática agora, né? Agora a gente já teve bastante informação, já sabe como que funciona, que é um diagnóstico, né, clínico, mas com muitas pessoas, muitos ambientes envolvidos, não é tão fácil, justamente porque é algo importante, né? É algo... que a gente precisa entender que não é simples um diagnóstico desse, porque é um diagnóstico para a vida. Então tem que ter muita cautela, principalmente em não banalizar também, né? Que a gente tenha critérios avaliativos que ajudem essas pessoas, mas que também não coloquem tudo no mesmo, né? Na mesma condição. Então, que podem ser causadas por outros fatores mesmo. Ó, a Ana tá dizendo que aplicou com uma criança de 7 e já conseguiu. Não, Carol, não necessariamente, tá? Se a criança apresenta, ela já é um alerta, né? Digamos, se ela apresenta esses 6 critérios, é um alerta, tá? Mas a gente precisa analisar todos os outros ambientes, realizar também, através da anamnese, a gente vai saber se como que essa criança, como que é a vida dela, né? Como que foi a vida dela. Às vezes tem questões emocionais ligadas também, às vezes uma separação, uma mudança de casa, uma morte de alguém. Então, assim, os critérios são que precisa ter esses sintomas, né? Precisam apresentar esses sintomas antes dos 12 anos, tá? Então, assim, ele pode ter até o diagnóstico lá na adolescência ou na idade adulta, mas ele precisa que tenha tido prejuízo na infância, tá? Ele precisa também preencher esses critérios, né? Da avaliação. Muitas vezes não preenche, precisa que sejam em 2 ambientes diferentes, então, que a gente falou também, precisa que seja na escola e em casa, ou na escola e em outros espaços que ele vá, né? Que seja numa aula de arte marcial, na academia, algum outro lugar. Que ele é presente normalmente em casa e na escola, né? Mas a gente pode analisar em outros espaços também. Então, a gente precisa que seja em 2 ambientes. Então, não adianta só responder na escola, a criança não é assim. Ou vice-versa, né? Em casa não é assim e na escola é. Então, tem vários outros critérios, tá? E também precisa estar presente em pelo menos nos últimos 6 meses, que é o que a gente espera. Então, que aquela criança apresente em pelo menos 6 meses, mas normalmente é bem antes, né? Porque às vezes já ali pequenininho, com 1 ano e pouco, 2 anos, a gente já vai observando que aquele desenvolvimento é neurotípico, né? Um pouquinho diferente dos pares da mesma idade. Ah, tá. Então, esse do TDA é assim, o TDAH, hoje a nomenclatura que trazem, né, no manual de diagnóstico é TDAH. Então, é TDAH do subtipo desatento, tá? Mas não tem mais o TDA, que é o transtorno do déficit de atenção só, tá? Que era do DSM-4, agora mudou, mas só o nome mesmo. A gente vai falar que tem TDAH
do subtipo desatento ou do subtipo hiperativo impulsivo ou misto, que seriam os dois, tá? Então, igual tem que falar que é TDAH, não dá mais para falar que é só TDA, principalmente nos relatórios, tá? Que a gente apresenta lá e que a família leva para os médicos. Isso, a predominância é na desatenção, se for nos dois ambientes, né? Ou mais, ele apresentar esses sintomas, aí a gente pode levantar essa hipótese. Também pela nossa observação lá durante a avaliação, que a avaliação demora, às vezes, cerca de 5 até 8 sessões, né? Então, são bastante tempo para a gente analisar e avaliar essa pessoa, né? Seja criança ou adolescente ou adulto. Ah, tá. A anamnese, Vanessa, é a primeira reunião quando a gente conhece a família, onde a família traz o histórico de saúde daquela criança, o histórico dos pais, porque como o TDAH é uma condição genética e tem outros transtornos também, é como se fosse uma entrevista inicial com os pais, né, com os responsáveis, onde eles trazem as queixas, o que atrapalha, o que vem trazendo de prejuízo para a vida daquela criança, quais são as maiores dificuldades, os potenciais, o histórico da gestação, do nascimento, o histórico escolar da família. Então, todo esse histórico, né? É uma entrevista mesmo, tá? Com a família. Normalmente, a criança não vem nessa primeira conversa. Então, vamos para as ideias, certo? Temos 18 ideias, que eu botei práticas mesmo que a gente consegue fazer no dia a dia aí, para quem tem crianças com TDAH ou com algumas com investigação ou com algumas características ali, às vezes não tem um diagnóstico fechado, né? Mas são ideias que não servem só para crianças com TDAH, mas ajudam muito quem tem, tá? Mas ajudam todas as crianças. Então, o tempo de espera, né? A gente sempre botar o tempo de forma visível, então usar o quê? Relógios, temporizadores, ampulhetas, isso ajuda muito, né? Porque senão aquela criança não entende o manejo do tempo, que é uma relação que a gente fez lá das funções executivas. Então, a gente deixar as informações visíveis para a criança, claras ali no espaço. Criar motivação, né? Para que, com situações onde todo mundo ganha, então, criar competições, mas também trazer coisas com que ela se motive a fazer para que ela possa ganhar, né, seja um reforço, alguma recompensa ali, ajudar a resolver os problemas de forma prática, visual, muitas vezes através de histórias sociais, a gente pode contar uma história, para ajudar aquela criança a resolver esses problemas, então, sem muito sermão, né, como eu já disse para vocês ontem, que realmente não funciona com crianças, né, com pessoas com TDAH, o feedback imediato ao comportamento. Então, sempre que ela tiver um comportamento bom, a gente já fala, poxa, muito bem, parabéns, você conseguiu, viu? Olha só como você se esforçou, e elogiar, né? Sempre elogiar. Então, sempre imediato, não esperar, assim, às vezes a criança sai, a gente combina, lá você não vai poder, a gente não pode mexer em nada, a gente vai num espaço onde não pode correr, por exemplo, então sempre dá a regra antes, e se ela consegue já falar assim, viu, parabéns, você está conseguindo, nossa, então sempre dá esse feedback já imediato, tá? Nunca deixar para depois, para não deixar em casa, porque às vezes, poxa, eu fiz algo legal e não aconteceu nada, então para a gente reforçar esse comportamento. Então, as consequências com mais frequência, tanto as positivas quanto as nem tanto. Então, se é para chamar atenção, né, tem que falar já, não deixar para depois também. Esse feedback também tem que ser imediato. Então, envolver essa criança e adolescente em responsabilidade com outras pessoas. Às vezes com o irmão não funciona tanto, porque com o irmão eles já estão ali no dia a dia, um já sabe, um já apronta, o outro já vai atrás, né? Mas às vezes com o primo, com um amigo, com alguém, com um animal também, né? Com um bichinho de estimação. Então, assim, tornar com que ela se sinta responsável, né? Se sinta pertencente àquele espaço, com que ela possa heterorregulação, então, assim, observar o comportamento do outro também. As recompensas mais claras e atrativas, então a gente pode usar
várias recompensas, né? Pode usar uma saída com a família, escolher uma sobremesa que goste muito, às vezes até um tempo, 5 minutinhos a mais no videogame, se é aquilo que a criança gosta, não muito, né? Gente, não utilizar muito as telas, mas para uma pessoa com TDAH dá pra gente usar também um pouco dessa estratégia. Tentar outras formas e ir mudando, né? Então, assim, essas recompensas precisam ser claras e atrativas, tá? Não, às vezes tem pessoas ou adolescentes também que trabalham com dinheiro, não que a gente vai ficar pagando a criança, mas assim, colocar uma tabela e dando moedas que representam pontos, né? E no final a gente consegue, quando tiver 5 pontos, a gente pode escolher, aquela pessoa pode escolher alguma coisa que queira muito, então isso funciona muito, não sou eu, né? Como eu falei ontem para vocês, estou falando, são evidências, né, que eu trago de estratégias que funcionam e que vocês podem confiar que funcionam mesmo, tá? E trocar essas recompensas porque a pessoa com TDAH tem a tendência também a enjoar, né, com muita facilidade, assim, enjoa com muita facilidade, então a gente precisa trocar para ter aquela novidade que a gente falou ontem também. Usar mais gesto e ação, não precisa estar falando muito, né, dando muito discurso. Agir, né, em vez de apenas falar, então aquela questão do ceder, se é não ceder, colocar bem os limites. Negociar em vez de impor muitas regras, então sentar, tá, o que tu acha melhor que a gente pode fazer para a gente não ter mais esse problema, assim, levar com que essa criança pense nos seus próprios atos, né? Manter sempre o bom humor, que a gente acaba tendo que ter humor, né? Senão vira um caos mesmo. Então, assim, rir quando for engraçado, falar, poxa, olha só, né? O que tu fez, deixa eu cair aqui de novo, o suco, deixa eu cair, não sei o que, não ficar toda hora, viu o que tu fizesse de novo, meu Deus, toda vez tu faz isso. Então, assim, também levar um pouquinho de humor para que torne mais leve, né, todo esse aprendizado. Recompensar também antes de corrigir. A Marceli tá respondendo ali também, né? Antecipar as situações difíceis, planejar as transições, então antecipar que situações difíceis é a gente saber, por exemplo, aquela criança que gosta mais de atividade motor, então que gosta de correr, abaixar na altura da criança e dizer, agora a gente vai num lugar, eu preciso que tu tente ficar sentada durante um tempo, quando tu estiver incomodada me avisa, a gente pode dar uma volta, então antecipar para ela que aquela situação não vai ser tão fácil, né? E planejar também essas transições. Priorize também sempre o que é mais importante, até nos quadros de rotina que a gente vai falar um pouquinho, que ainda dá tempo. E também nos combinados ali, né? Não encher de coisa para fazer, então priorizar o que é importante. É importante que essa criança consiga se organizar para os estudos ali, que se organize na hora de estudar, fazer as tarefas, estudar para as provas, ou escovar os dentes, né? Ou não bater na irmã, ou não correr em espaços que não são apropriados. Então, a gente priorizar e ir trabalhando comportamento por comportamento, tá? Então, ele é uma condição, exige compreensão. E o perdão, que eu falei lá, que é aquele slide onde eu mostrei para vocês que é a chave de tudo, né? A compreensão. Então, o perdão. A gente tem que ter, né, com eles e com a gente mesmo, porque muitas vezes a gente não vai ter a melhor reação para mediar aquela situação e falar assim, dessa vez eu não consegui, mas eu vou tentar fazer diferente também na próxima vez que isso acontecer, me preparar, pensar melhor antes de agir, porque a gente também é humano, né? E a gente tá aprendendo, tá? Vocês estão aqui, inclusive, para isso, para aprender, então, é uma prática que a gente tem também que fazer com a gente mesmo. Certo, gente? Tudo certo por aqui, tô vendo ali que a Marceli explicou
explicou um pouquinho para Vanessa. É bastante conteúdo, a gente só tem 2 dias, né? Então eu tive que trazer tudo um compilado, assim. Tô falando um monte aqui para vocês, mas entendam que isso é muito relevante, não trouxe nada que sim que não fosse para ajudar mesmo, tá? A gente já tá se encaminhando ali para a reta final, então também se vocês quiserem fazer alguns questionamentos ali, tiverem alguma dúvida, podem ir fazendo por ali, tá? Trouxe algumas recomendações sobre saúde e estilo de vida, tá? Para crianças e adolescentes. Alimentos ricos em carboidratos e que tem baixa valor nutricional, né? Por opções mais saudáveis, com horários regulares, né? Isso é bem importante. As atividades físicas são essenciais, a gente já falou e eu repito mesmo, porque eu quero que seja algo que vocês entendam a importância que é para uma pessoa com TDAH atividade física, tá? Então, 30 minutinhos de exercício, de 3 a 5 vezes por semana, pode ser brincadeira livre, um esporte em equipe que trabalha também várias outras questões, né, necessárias. Pode ser também atividade individual. O importante é que achem uma atividade com que aquela criança goste de fazer, que não fique ociosa ou entediada, ou só em casa, ou só em tela, ou, né, não fazendo nada. O importante é que ela se movimente, tá? E principalmente assim, a gente sabe que a criança, quando tem TDAH, quando é do subtipo hiperativo, ela tem mais essa necessidade da atividade física. Mas ali o desatento, ele não, às vezes assim tem mais cansaço, fica mais acomodado. Então, esses que a gente precisa trazer, né? Vamos se mexer, tá? Porque também tem bastante risco ali para a saúde de obesidade, de diabetes, tudo ali a gente viu, né? Então, o exercício físico é essencial. E também, assim, às vezes em ambientes estruturados onde aquela criança precisa ficar mais parada ou esperar, por exemplo, né? Uma troca de time, alguma coisa. Deixar que ela faça pequenos movimentos, seja com uma bola, alguma coisa que ela tem em mãos. E isso funciona muito para a sala de aula também. Às vezes a gente não quer que a criança mexa em nada, mas quando ela tem principalmente ali o subtipo hiperativo, ela fica em busca de mexer alguma coisa. Então, que mexa, mas que mexa em alguma coisa e ela consegue manter a atenção ali no que ela tá fazendo. Então, não precisa tirar tudo, né? Às vezes tira tudo, não deixa nada, assim, porque ela vai. Aí que ela não vai, porque o pensamento dela que vai ficar hiperativo, digamos, né? Então, o melhor que a gente pode fazer é assim, dar alguma coisa com que ela possa mexer. Eu aqui trabalho muito com massinha, né? Que é algo que não faz barulho, não atrapalha, então que ela fica ali mexendo e manuseando. Tem uns brinquedinhos também que também não fazem barulho, que é só de apertar, não vão atrapalhar os colegas, né? Ou outras pessoas em ambientes de mais silêncio, mas que já dá uma autorregulação para aquela pessoa, tá? Incentive brincadeiras ao ar livre com os amigos também é muito importante. A Vanessa perguntou: como pais devemos informar a criança que ela tem TDAH ou é melhor não usar esse termo para a criança não criar um rótulo nela mesma? Essa é uma pergunta bem polêmica, né? Porque assim, dependendo da idade, da maturidade, é importante que a gente explique para essa criança que o cérebro dela funciona de uma maneira diferente, que ela aprende de uma maneira diferente, que ela tem muitas potencialidades, que às vezes ela precisa se movimentar mais, não necessariamente usar esse termo, né, o TDAH, porque muitas vezes, né, às vezes a gente pergunta, não, é que eu tenho TDAH, né, ela já vem com essa explicação, principalmente quando são crianças que falam mais, assim, né, que são mais expressivas, e é comum mesmo, assim, mas é interessante que a gente também normalize isso para ela, porque isso não é uma coisa ruim, né? É uma condição que ela tem, que é o TDAH. Então, assim, filha ou filho, né? Às vezes, assim, a mãe entende que tu não consegue se controlar, mas tu precisas entender que isso é um treino, que a gente precisa, né, ir aprendendo um dia de cada vez. Então, assim, levar para ela que ela tem uma condição, porque eles começam a questionar, sabe? Começam a questionar, eu não sei por que eu sou assim, por que eu faço isso, eu não queria, me desculpa. É sempre arrependido, por isso que também entra naquela vitimização ali, sabe? Então, é interessante que fale numa linguagem que seja acessível para eles, né? Assim como outras condições, como o autismo também, uma maneira leve, uma maneira sutil,
de aos poucos tu ir mostrando para elas, às vezes um vídeo, alguma coisa interessante que explique também. Hoje a gente tem muito vídeo infantil, eu vou colocar ali como sugestão para vocês, até para apresentar na sala, né? Que às vezes assim aquela criança apresenta alguns comportamentos que às vezes parecem, né, diferentes, e as crianças não entendem e ninguém explica e fica, né, fica aquele tabu, ninguém fala sobre isso. Então que a gente normalize isso também, né, que não é hoje a gente tem de 5 a 8% da população, então numa sala de aula, por exemplo, a gente vai ter de 1 a 2 crianças, né, com TDAH. Normalmente é mais ou menos o número de crianças que a gente tem. Às vezes tem com outros transtornos do neurodesenvolvimento, às vezes pode ser que não tenha nenhuma criança, mas que ela entenda que ela funciona dessa maneira, né? E ela pode também aprender, se desenvolver, que ela está também, como todas as outras, aprendendo, com as suas potencialidades e as suas também deficiências ali, onde a gente precisa ir melhorando a cada etapa. Às vezes o que acontece também, começa a fazer as adaptações nas provas ali quando necessário, né? E as pessoas, os colegas começam a perguntar, mas por que ela tem direito e eu não tenho? Eu também quero, né? Então, assim, nesses momentos que a mediação do adulto, seja a professora ou seja a mãe, que às vezes a criança vem perguntar, mas por que ela está fazendo isso? Por que ele está fazendo, tá tendo esse comportamento, tá se jogando no chão, coisas assim desse tipo. Então, é que a gente tenha uma explicação amorosa, gentil, delicada para falar sobre esse assunto, né? Tá aprendendo, que ela já está num processo de aprendizado, que ela já sabe muitas coisas, mas isso ela ainda não está conseguindo. Então, que a gente, de uma maneira, numa linguagem mais acessível mesmo, tá? Vai introduzindo isso aos poucos, não precisa ser uma conversa onde isso seja exposto de uma maneira assim tão ríspida, né? A Andresa falou assim, que caminhando para a escola e observando os ambientes, às vezes eles querem parar para ver uma flor, para subir na calçada, para permitir, né, nem que saia às vezes 10 minutos, a gente sabe que é corrido, mas que saia ali uns 10 minutinhos antes e proporcione, né, esse momento de interação com a natureza, muitas vezes com todo o caminho, né, que isso dá noção espacial, muitas outras habilidades, manejo de tempo, coordenação, muitas outras habilidades a gente trabalha também. É bem difícil mesmo, Ricardo. O Ricardo está perguntando ali de como criar o hábito, né? Esse hábito, ele é adquirido como um processo também, né? Então, assim, começar com 10 minutos, coloca o temporizador, tira ali o celular, nem que tenha que ficar junto nesses primeiros momentos. Então, a gente começa com 5 minutos, no outro dia vai passando, né, para 10 minutos, 15 minutos, faz intervalo também, às vezes, faz 10 minutos, faz um intervalo, permite que levante, que vá ao banheiro, que tome uma água, ou faça alguma outra coisa, às vezes mexe no celular um pouquinho, 2 minutos, temporizador, retoma, mais 10 minutos, e assim a gente vai aumentando gradativamente o tempo. Não dá para esperar que uma pessoa que não tem ainda o hábito de estudo se organize, né, se autorregule para ficar ali 2 horas estudando, por exemplo. Até porque o cérebro não aprende com tantas horas de ensino, então mais vale 30 minutinhos por dia, com qualidade, seja para rever um conteúdo, seja para fazer uma tarefa, 30 minutinhos de qualidade por dia, e assim vai consolidando memória, né? Daí dorme, consolida aquilo que aprendeu, daí no outro dia acorda, mais 30 minutos. Então, assim, a gente não... mais vale 30 minutos por dia do que 4 horas num dia só, né? E a gente tinha muito isso, principalmente, carregou muito isso, né? Que tinha que estudar muito tempo. Por muito tempo a gente não retém informação, não faz memória, não é bom, não é bom para o cérebro, né, digamos. Então,
a gente estudando em menos tempo, tipo em 30 minutos dá para fazer 10 intervalo, 10 intervalo, 10 intervalo, e assim aumentando até conseguir chegar ali nos 30. Mas tem que colocar na rotina, né? Seja ali, chegou em casa, se estuda de manhã, descansou um pouquinho, 2h30 às 3 é essa hora todos os dias, né? Para ele ir aprendendo que tem que ser consistente. A consistência é a palavra-chave, assim, do TDAH, sabe? Ou de pessoas com sintomas, né, de TDAH. A consistência tem que ser todo dia isso. E quem tem TDAH, ele se beneficia muito dessa rotina, né? Então, quando se acostuma e se torna um hábito, fica até às vezes desorganiza um pouco assim, não sabe o que fazer justamente porque sai ali um pouco da rotina. Tá? Então é importante, parece difícil, mas com o hábito e com direcionamento correto de orientação a gente consegue bem, tá? O tempo de tela também, a gente precisa entender que a gente precisa ter mais controle, né, para o acesso de aplicativo, de atividades online, então evitar jogos violentos, já que algumas crianças, né, algumas pessoas com TDAH têm tendência a ser mais impulsivo, né, então a reagir de uma maneira mais agressiva algumas vezes. Limitar o tempo de tela, né? Do adulto também, então a gente é o exemplo, a gente precisa sair da tela para poder dar o exemplo. Criar um local ali para guardar o dispositivo quando não tiver mais em uso, tá? É o ideal também. O tempo de tela, o esperado é no máximo ali 2 horas por dia, né? A gente sabe que os adolescentes fica difícil para eles, isso não é nada, mas o ideal é que a gente consiga regular esse tempo o menos possível. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o sono ali, ele também atrapalha bastante o sono, tá? Mas dá pra gente usar o tempo de tela como recompensa lá para incentivar alguns comportamentos e desempenho na escola. Então, como a gente vai ter o controle do tempo, a gente consegue manejar, mais 5 minutos, mais 10 minutinhos, para incentivar esse comportamento de estudo, por exemplo, né? Que eles precisam muito estar ali na tela, daí estão estudando, apita, eles já param, já estavam focados, já desfocam, né? Já se distrai, já vai responder uma mensagem, e aquilo vira uma bola de neve e fica um tempão lá, naquela atividade, seja de tarefa ou de estudo. O sono, né? Aqui eu botei os horários recomendados, então de 3 a 5, de 11 a 13 horas, 6 a 12, de 9 a 12 horas. Esse são dados da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E de 13 a 18 anos que durmam de 8 a 10 horas, tá? Uso de telas 1 hora antes de dormir, encerra. Pode colocar em outro lugar, manter uma rotina também consistente, horários regulares, evitar cafeína ou qualquer estimulante perto da hora de dormir, né? Então, preparar e se preparando 60, 90 minutos antes, que muitas crianças e adolescentes com TDAH também têm problema de sono. Então, preparar uns minutinhos antes, com atividades mais calmas, como uma leitura, uma brincadeira mais calma, né? Um jogo de tabuleiro, assim, que não seja tão estimulante, porque também, se for criança mesmo ou adolescente, não vai querer ficar 1h30 olhando para o teto, né? Então, a gente tem que proporcionar alguma coisa que seja mais calma mesmo. A leitura seria um ótimo estratégia. A rotina, né, que a gente falou tanto no decorrer desses 2 dias, a gente precisa estabelecer horário fixo para tudo, né? Trouxe alguns apoios visuais, mas tem infinitos. Se quiserem também sugestões, podem me mandar ali pelo direct no Instagram ou no WhatsApp também, que eu indico, porque dependendo da idade, né, às vezes eu faço, aqui na clínica a gente faz com a criança junto, ela vai dizendo do dia a dia dela, a família vai trazendo quais são as maiores dificuldades, né, durante o dia, de saber a hora de parar de ver televisão, de tomar banho, para não ter que ficar toda hora lembrando. Então, com o quadro facilita, esse apoio visual facilita muito. Um quadro visível, né, com as rotinas diárias, detalhe de cada atividade, a duração também que se espera, né? Manter a rotina sempre clara e previsível, e a constância, né, para toda a família. Então, que sirva para todos, né? Ai, que bom, Vanessa. Eu que agradeço. Muito importante a participação de vocês. Obrigada. Algumas outras
estratégias que a gente pode usar, a economia de fichas que eu trouxe ontem, né, que é um quadrinho, pode ser com adesivo, onde a criança por dia vai alcançando um determinado objetivo, então cada dia ganha uma estrela, no final da semana ali ela ganha um prêmio que ela pode escolher, não precisa ser um prêmio caro, né, um brinquedo, mas pode ser um passeio, um sorvete, uma sobremesa, uma brincadeira diferente, convidar uma amiga para vir em casa, qualquer coisa, ir para o shopping, qualquer coisa ali que a criança veja como muito motivador. Isso é ouro, tá, gente? Isso daí quem fizer e ter consistência vai ver muita diferença no comportamento. Esse relatório aqui que eu botei diário do comportamento na escola é um exemplo, assim, de quando a criança tem comportamentos inadequados no espaço da escola, às vezes na hora do recreio, por exemplo, também a gente adapta ali de acordo com a necessidade, então ela também ganha um X ou uma estrelinha para cada dia que ela se comporta bem, como um feedback para a família também, então ela leva todo dia e ao final ali da semana faz uma contagem de pontos ou os dias que ela conseguiu alcançar o objetivo, então são comportamentos alvos, aqui tem um exemplo, né? Que esse também eu uso com a escola. E para a sala de aula, para a gente também ir finalizando. Isso mesmo, para ver, ó, o Ricardo trazendo ali esse exemplo. Eles ficam desorganizados quando sai alguma coisa ali dessa rotina, onde tu estabelece um objetivo e por um motivo aquilo não acontece ou não vai acontecer, dá uma desestabilizada, tá? É bem comum também. E na sala de aula, né, que eu botei uma figura bem... Ah, Andresa, obrigada. Bem real, assim, de que acontece. A professora, às vezes, parece... Por isso que é tão importante esse acolhimento e essa informação, né? E a gente conseguir levar isso para a escola também. Então, assim, o que hoje é recomendado? As pesquisas trazem que não é interessante que as crianças com TDAH repitam de ano, né? Porque não traz benefícios, não causa, por mais que eles tenham que ter consequências, né, de alguma maneira. O repetir de ano não é uma boa ideia, de acordo, né, com essas pesquisas que eu trouxe, essas evidências. Então, a gente primeiro, nessa primeira semana da aula, a gente usa para estabelecer as regras, para colocar os limites, os combinados ali, para não deixar, não falou nada no começo, chega lá no meio do ano, no segundo trimestre tá um caos, porque, a gente fala, não entende, porque não consigo, ele não consegue se comportar, isso e aquilo. Então, assim, desde as primeiras semanas, usar essas primeiras semanas onde está criando o vínculo, onde envolve emoção, fazer esse acolhimento, né? Por isso que é tão importante que os professores saibam e já estabelece as regras, porque criança muitas vezes implora por disciplina, né? Implora por regra, mas às vezes ela não sabe o que é para fazer ou não, então fica perdida e acaba tendo comportamentos inadequados, né? Esse aqui também, né, como ali foi perguntado ali no chat, a gente dá cotas de trabalho menor com intervalo frequentes, então às vezes assim, a criança ou adolescente vê aquele monte de questão, né? Então assim, não sabe por onde começar, aquilo causa uma confusão, desestabiliza. Então a gente propõe para os professores dar cota menores. Então primeiro faz 5 problemas, né? 5 operações de matemática, por exemplo. Quando terminar, me avisa, faz mais 5, não apresentar ali aquelas 30 de uma vez, que é o que acontece em prova também, é muito enunciado, muito estímulo, muita letra, então assim que a gente consiga diminuir um pouco, né, os enunciados, colocar mais objetivo, aí consegue ajudar nessas acomodações ali que a gente falou que são essenciais. Não mandar muito trabalho para casa, trabalho que não terminou em aula, né, como punição, muitas vezes acontece. Focar na produtividade no começo, não só nos erros. Então, assim, ele tentou fazer 10 questões, tu fez 10, errou 2, errou 2, acertou 2, meu Deus, né? Não prestasse atenção. Mas ele tentou fazer aqueles 10, então, assim, focar nessa produtividade. Ele produziu, não deixou em branco. O que acontece
Por isso que acontece que às vezes a pessoa vai travando, porque assim, poxa, eu faço, eu tento e nunca tá certo, eu nunca consigo. Sempre tem alguém para falar que tá errado. Por isso que é importante a gente focar e dar esse feedback da produtividade, não só da assertividade, né? Depois, claro, a gente vai ensinando, aos poucos vai aumentando, através de outras estratégias, esses acertos, né? Mas a gente sempre focar no empenho para produzir, né? Não na qualidade, tá? Mas focar na qualidade, não na quantidade. O dever de casa, então, assim, 10 minutos por ano escolar, então, não ficar algo tão maçante, né? Digo no fundamental, aqui já no médio, no fundamental 2 não dá, por exemplo, tá no 6º ano, deixar 60 minutos, no 9º ano 90 minutos, não é isso? Mas até ali no 4º ano a gente conseguir, no máximo ali por ano escolar, um tempo de 10 minutos por ano, né? Então, até 40 minutos no máximo, não prolongar mais que isso, porque acaba que a criança fica estafada mesmo, já fica desmotivada, e o dever de casa acaba sendo uma punição, não algo para consolidar o aprendizado, né? Para reforçar o aprendizado. Permitir movimentação na área da sala, que não atrapalhe os colegas, então que essa criança levante, se precisar sair, se precisar se movimentar na sala mesmo. Tem algumas práticas já que vem de exemplo, né, de salas preparadas, um espaço para essa pessoa, para que essa pessoa possa se movimentar dentro da sala, não precisa sair, porque se sai acaba perdendo conteúdo, né, mas que fica ali dentro nesse espaço reservado ali para se movimentar. O intervalo, né, intervalos frequentes, que ela pare, como eu falei, em casa também é importante. O marcador de texto também funciona muito, tá? Para ir destacando ali as palavras-chave, os textos principais. Parceiro de estudo, então sempre um amigo, alguém que possa ajudar ali, né? A estudarem juntos, a incentivar a estar juntos. Isso funciona muito também para pessoas com TDAH. Intercalar atividades pouco atrativas com muito atrativo, então não deixar... Até botei ali também os programas, né, os assuntos, os conteúdos mais difíceis, e intercalando com os que são mais fáceis, então não ficar numa monotonia a aula toda, né? Essa importância do professor ser mais animado, ser dramático, teatral, envolver, colocar humor nas coisas. Se a gente lembrar dos nossos professores, a gente vai lembrar dos professores que eram mais engraçados, que mais cativavam ali os alunos, né? Então, também que esses professores sejam assim, né? Envolvam a dramaticidade, a animação, o humor, o teatro ali para envolver e trazer a atenção, chamar a atenção dessa criança ou adolescente, porque assim eles conseguem focar a atenção mesmo. Quando a gente precisar, quando vê que aquela criança está distraída, tocar serve para as famílias também. Então, em vez de já chamar, ô fulano, olha aqui, presta atenção, né? Ir lá e dar um toquezinho, às vezes só um olhar também, aquela criança volta a atenção, toca assim no ombro, né? A criança já dá aquela despertada. Então, às vezes, sutilmente a gente consegue retomar a atenção sem que fique rotulado, né, dentro da sala, por exemplo. Ela só chama ele, nananã, né, olha para mim, meu Deus, presta atenção. Então, evitar esse pejorativo, e o tocar funciona muito bem também, tanto em casa quanto também na escola. Os assuntos mais difíceis para o começo da aula e deixar ali e tornando mais leve, né, instruções mais diretas. Então, às vezes, se precisar falar diretamente com a pessoa, né? Chamar, olha, tu tem que começar por aqui, sentar a instrução individual, né? Ir do lado, essa questão, tem que fazer isso, então ela vai precisar desse apoio também. Pedir para que antecipe as coisas que vai precisar para fazer aquele trabalho. Tu vai precisar de uma caneta, de uma tesoura, da cola, porque às vezes essa falta de organização acaba não fazendo, acaba não entendendo o que precisa e fica tudo bagunçado, ou pega tudo, bota tudo em cima da mesa. Depois da aula, assim, sempre deixar como sugestão alguns vídeos para reforçar
o conteúdo que foi dado em aula, não necessariamente ali a parte do estudo, como o Ricardo perguntou, pode ser muitas vezes também por vídeo, né? Às vezes só escreve as palavras-chave, vê um vídeo, um tutorial para reforçar aquilo que aprendeu. Não necessariamente precisa ser no livro, né? Até para dar uma modificada um pouquinho na via de estímulo, né? Não só visual, não só auditivo e intercalando. Solicite que seja tomada nota, então, às vezes, mas aquele aluno não escreveu nada, meu Deus, o caderno dele, o livro estava vazio. Mas quantas vezes também, né, no tom sem tom, olha, anota isso que é importante. Vamos lá, pessoal, pega a caneta, anota essa parte aí, isso daí vocês vão precisar. Então, assim, pedir que eles tomem nota, né? Porque às vezes, mas ele já sabe que tem que fazer, por que ele não faz? Porque ele precisa dessa ajuda, ele precisa desse apoio para se sentir incentivado a fazer, precisa desse empurrãozinho, tá? E as reuniões frequentes com pais e terapeutas, que também foi ali o que a Andressa trouxe, tá? Eu botei uma frasezinha para vocês, que de nada adianta a gente ter conhecimento se não for para compartilhar ele com outras pessoas e usar também para ajudar os outros a se desenvolverem também, a entenderem, a compreenderem o humano, né? Como todos nós temos as nossas habilidades e potencialidades, mas que a gente transmite e compartilhe sempre todo o conhecimento que a gente tem. Obrigada, tá, gente? Olha que eu consegui ser pontual mesmo e nem não foi nem a intenção, mas deu bem certo. Eu vou voltar aqui um pouquinho para minha tela agora para ficar para vocês, para a gente fazer esse encerramento. Quero depois também, a gente vai mandar ali os links, tá? A gente vai mandar os links dos vídeos, vai mandar o link dos slides também para vocês. A gravação vai ficar gravado caso vocês queiram ver depois, né? Verem mais vezes. Se tiverem perguntas também, a maioria tem meu contato, pode chamar lá. A gente também mandou o número do WhatsApp aqui do Treinamente ali pelo Simpla. Aí também quem tiver dúvida pode mandar por lá. Se ainda não conhece ali, deixei o Instagram também, Neuropsico Ana Júlia. Pode entrar por ali. Também temos o Treinamente Florianópolis e o Centro de Aprendizagem da Pedra Branca, o Treinamente também. Temos 2 unidades. E vocês fiquem à vontade para... meu Deus, eu que agradeço vocês todos, tá? Por ficarem comigo até as 10h30, aos pais que estão aqui, né? As mães também, por ficarem comigo até agora, numa véspera de feriado, mas com certeza foi por uma boa causa. Quero que vocês contem sempre comigo. Vou estar sempre aqui à disposição para que a gente possa se ajudando e compartilhando esse conhecimento todo, tá bom? As gravações, os vídeos vão ser enviados, o link também ali pelo e-mail, tá? Vocês fiquem ali no e-mail que a gente vai enviar por lá os links e a apresentação e também ali o link dos vídeos, tá? Algumas pessoas ali, a gente fez um grupinho do WhatsApp, se alguém quiser pode me chamar que eu também adiciono lá também, pra gente ir criando uma comunidade onde a gente possa compartilhar as nossas dores, as nossas dúvidas, compartilhar conhecimento de qualidade, compartilhar evidência científica. É uma comunidade do Treinamente, onde todo mundo pode estar lá para se ajudar, tá bom, gente? Uma boa noite para vocês, fico à disposição, qualquer coisa me chamem lá, tá bom? Até mais, bom feriado para todos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!